Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado. Muitíssimo boa noite. Obrigado a todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E o programa de hoje leva um número impressionante de... mas bota fantástico nisso. Vocês já estão vendo na tela aí. Programa número 2584. É programa que não acaba mais. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso também nisso aí, ô Jimmy. Tanto é que no último dia, 1º de abril, é o dia da mentira, né? Próximo passado, PP, não é por procuração, a gente comemorou os 12 anos de Show Mais. Agora se conta, abril, 1º de abril. Então vai abril todo, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não é? 12 anos e 8 meses o programa no ar. É um espetáculo. Mais de 6 mil convidados e especialistas que aqui vieram para declinar sobre suas especialidades, não é? E um número muito legal de telespectadores, número este que nos acompanha desde o primeiro programa. É impressionante. E no comecinho do programa, há 12 anos, vocês participavam telefonando. Esse som é de um telefone, coisa do passado. Ninguém mais, mas nem só em novela, reprise, novela mexicana ainda. Aquelas novelas bem tradicionais. Não se usa mais telefone. E quando usa, não é com esse som aí, não é com essa campainha. Hoje em dia, é só no sapatinho. É aqui, ó, no keyboard. Está aí na tela, tvmaisabc.com.br. Tome cuidado só com o mais. Não use o símbolo matemático assim que não funciona. Não, de jeito nenhum. Escreva-o por extenso, MAIS. Ficando www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Vamos começar de imediato o programa desta noite. Antes, porém, todavia, contudo, vamos só perguntar a parte operacional. Formada, a característica da nossa parte operacional aqui na TV Mais é que ela é formada de jovens universitários, que por aqui passam por um período não determinado, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês. E depois o que acontece com eles, Jimmy? Eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital do estado de São Paulo, como de outras capitais, como de redes de televisão do interior, e tem uma par de gente também trabalhando já no exterior. Portanto, aqui é um prolongamento pragmático dos bancos de uma facul. Ok? Posto isso, vamos perguntar a estes jovens se eles estão a fim de colocar esta edição 2584 no ar. Senão, nada sai. Atenção, atenção, atenção. Vocês estão a fim de colocar mais esta edição no ar? Sejam curtos, grossos, porém sinceros. Sim ou não? Sim, Darcio! Pronto. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é epilepsia. O Jimmy Sanches. Mostra a fúria para eles aí, Jimmy. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Zil. E para esse tema bastante importante, nós estamos recebendo o neurologista Dr. Lécio Figueira Pinto. Palmas para o Dr. Lécio. Boa noite, doutor Lécio. Boa noite, muito obrigado por ter vindo, prazer muito grande. Hoje nós vamos tentar dirimir uma série de dúvidas, não é? Conceitos sobre epilepsia, aquele papo de vizinho, um conta uma coisa, outro conta outra, um diz que viu uma coisa, outro diz que viu outra. O que é a epilepsia? Primeira coisa, a epilepsia é uma doença do cérebro, uma doença cerebral
em que existe uma predisposição de que os neurônios, de que o cérebro daquela pessoa tem uma tempestade elétrica, como se fosse um curto-circuito. É uma ativação excessiva do cérebro. O cérebro trabalha com eletricidade. Só que trabalha demais. Então, a questão é que existem impulsos excitatórios e inibitórios, excitação e inibição. Quando você tem um desbalanço disso, ou muita excitação ou pouca inibição, é como se fosse um curto-circuito. E esse curto-circuito faz com que o cérebro funcione mais do que deveria, como um todo, uma área dele. Isso causa vários sintomas. A epilepsia não é uma doença só, na verdade são várias doenças. Essa excitação e inibição ao mesmo tempo. Exato, ele fica modulando, dinamicamente excitando. Fica desregulado, desequilibrado. Só que, exatamente, na epilepsia existe um desbalanço disso. E aí é onde dá o curto-circuito, uma ativação excessiva, uma descarga excessiva de vários neurônios, e aí essa excitação excessiva daquela área do cérebro faz com que o cérebro, nessa ativação, produza sintomas. E aí depende da área. Por exemplo, se você pega então, os sintomas são variados, a sintomatologia depende da região. Então aqui, só para ter uma ideia, se você pegar o cérebro, cada área... Não é desse tamanho aí, né, doutor? Não, um pouquinho maior. Então... Eu espero que o meu seja um pouquinho maior do que esse. Eu também, eu vi aqui, eu fiquei decepcionado. Por isso que eu não entendo um montão de coisa, pô. Tamanhozinho do meu cérebro. Não, esse aqui é só uma maquete. Então, você tem várias áreas cerebrais. Se você tiver uma ativação excessiva, por exemplo, do lobo temporal, que é a área mais frequentemente afetada pela epilepsia, você vai ter sintomas... Que é da frente? Não, aqui ao lado. É essa região aqui do cérebro, que é o lobo temporal. Que lado que é? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você tem dos dois lados, o lobo temporal direito e esquerdo. Você vai ter uma ativação excessiva dessa região, pode ter crise que a gente chama do lobo temporal. O que acontece nessas crises? A pessoa pode sentir um mal-estar, como se fosse aquela sensação de déjà vu, de ter vivido aquele momento. Às vezes você pode ter taquicardia, medo, por vezes a pessoa sai fora do ar, ela pode fazer alguns movimentos involuntários, como ficar mexendo as mãos, esfregando, mastigando, e isso pode espalhar para o resto do cérebro e dar tal chamada convulsão, que é aquela que todo mundo já ouviu falar, que a pessoa cai no chão, fica se debatendo, morde a língua, saliva, fica roxo, pode urinar na roupa. Então, e aí vai, se você pega essa região de trás do cérebro, a região occipital é responsável pela visão. Então, você pode ter crises em que os sintomas são visuais, você começa a enxergar formas, desenhos, cores, objetos. Então, pelo que o paciente narra para os senhores, já se sabe mais ou menos a origem. Você tenta localizar a região do cérebro em que está começando a crise, exatamente. Isso você pode ter uma noção em relação a isso. Ué, interessante, interessante. Afeta todas as idades, doutor? Então, a epilepsia pode acontecer em qualquer idade. Você pode ter desde crianças até idosos. E são essas duas faixas etárias que são as mais acometidas. As duas pontas. As duas pontas. Antigamente se tinha o conceito que a epilepsia acometia mais crianças. Isso era verdade no passado. Hoje, com o avanço da medicina e com o envelhecimento da população, a tendência é até que tenha mais epilepsia nos idosos. Porque você vai tendo várias doenças durante a vida. Você tem um AVC, você tem uma lesão cerebral, um tumor, e isso também predispõe à epilepsia. Então, como eu coloquei, a epilepsia não só pelos sintomas é muito diferente uma da outra, um paciente de outro, uma crise de outra, como as causas são muito variadas. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Isso não tem nada a ver com o esquecimento do idoso, porque às vezes eu chego muito tarde em casa, passou das 2, a minha esposa pergunta onde eu fui, eu dou uma de Zé Mané. Eu falo, não tem nada a ver. Não, é uma desculpa boa, mas não tem nada a ver no caso. Todo mundo usa essa desculpa às vezes, mas em epilepsia, uma coisa é demência. A demência mais conhecida é a doença de Alzheimer, em que você tem um esquecimento progressivo por degeneração. É uma epilepsia? Então, não, isso é uma doença. Não, é uma doença. E é que eu vou tentar fazer o paralelo. Em epilepsia, você pode ter dificuldade de memória. Por exemplo, na epilepsia que eu falei que envolve o lobo temporal, no lobo temporal existem circuitos de memória. Então, é muito frequente um paciente com epilepsia ter dificuldade de memória. Por outro lado, na doença de Alzheimer, a dificuldade de memória é a doença. Tá. Na epilepsia, a dificuldade de memória é mais um dos sintomas que podem acontecer. Imagina que você está lá tentando fazer os seus circuitos de memorização. De repente, no meio do processamento da memória, tem uma crise, quer dizer, dá um curto-circuito na placa do computador que faz a memória. Então, não é que o problema principal é a dificuldade de memória, mas a memória também será afetada. Tá? Por outro lado, na doença de Alzheimer, você pode ter lesões e ela pode envolver muito o lobo temporal, e na doença de Alzheimer você também pode ter crise epilética, você também pode ter uma epilepsia relacionada, mas é secundária à degeneração cerebral que vai acontecendo no Alzheimer.
Não sei se deu para ter um paralelo. Né? A gente na primeira vez assim, a gente fica pensando, né? Agora, existe alguma característica positiva, por exemplo, da epilepsia, quando ativa demais o cérebro, ele pode adentrar por meandros desconhecidos até então do próprio paciente e ele investigar alguma coisa, trazer para uma outra área alguma informação? Não existe um benefício da epilepsia. Existem crises que são mais raras, em que você tem, como a crise depende do lugar onde começa, que você tem uma ativação de circuito de recompensa. Então, existem alguns pacientes que contam que parte da crise dele tem uma sensação prazerosa. Existem algumas crises epiléticas que isso pode acontecer. Mas isso não é bom mesmo assim, porque a crise, ela às vezes acontece em momentos ou em situações que não são desejáveis. Ela pode fazer aquilo que eu falei, espalhar mais pelo cérebro e aí ter aquela convulsão, aquela crise mais forte. Então, ele pode começar com a sensação prazerosa por ativação dessa região cerebral, mas depois acaba tendo a crise mais intensa. Isso não vai ser nada prazeroso, cair no chão, se bater, se machucar. E, pelo contrário, a epilepsia tem consequências a longo prazo, de memória, e várias outras que podem acontecer. Então, não é bom, não é uma coisa Nós positiva. fizemos há algum tempo um programa sobre Brain Gene, né, que é a ginástica cerebral. Ela pode ser aplicada em pacientes, porque dizem, né, que a pessoa não pode parar de pensar. Primeiro, não pode parar de sonhar, que é um misto de realidade com sonho, mas é uma motivação fantástica, não é? Às vezes eu viajo tanto que eu não preciso nem ir para aquele lugar que eu já conheço tudo. Não é? Com jogos, com palavras cruzadas, com qualquer coisa que a pessoa goste. Não é? Ativa realmente o cérebro, no caso de epilepsia, melhora, piora, não acontece nada. Então, em relação à epilepsia, assim, quem tem epilepsia, aquilo fica igual durante a vida ou pode piorar? Essa é uma pergunta que os pacientes fazem muito para a gente. Eu vou piorar, eu vou ficar demente, o fato de ter crises lesa o cérebro, agrava a situação? Em geral, não. A maior parte das pessoas que tem epilepsia, isso é uma condição estável, que não existe grande piora. Mas existem alguns pacientes, alguns tipos de epilepsia que você tem um declínio ao longo da vida. Ela não tem cura, mas tem tratamento? Tem tratamento, exatamente. A maior parte dos pacientes com epilepsia, eles não se curam, mas eles se controlam com tratamento, que é principalmente a base de remédios. Assim, o começo do tratamento da epilepsia são medicamentos. Às vezes, quando os medicamentos falham, existem outras opções terapêuticas para isso. Agora, doutor, se uma criança bem pequenininha, né, veio com uma disfunção neurológica, né, que pode determinar uma epilepsia nessa parte cerebral, seja ela qual for, e um paciente já idoso, vamos pegar um paciente de 70 anos, por exemplo, que nunca se manifestou nesse sentido, essa patologia. Por que cargas d'água, depois de tantos anos, vai haver esse desequilíbrio? Então, existem vários motivos para isso. Um deles ao longo da idade, você pode ter pequenas lesões cerebrais por micro-AVCs, a gente chama de microangiopatia, isso predispõe alguns pacientes oriundos de outras patologias, então. Por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Então, são coisas que, às vezes, silenciosamente causam pequenas lesões cerebrais que aumentam o risco de ter um AVC. Mas, com a idade, existe mais risco de ter um AVC propriamente dito, de você ter uma demência, em que você tem degeneração cerebral, de você ter tido uma lesão cerebral em algum momento, que bateu a cabeça, um trauma mais sério. Então, podem ter várias coisas que vão acontecendo ao longo da tua vida que predispõem a acontecer epilepsia. Isso é muito frequente, inclusive. Eu sempre cito aqui, na base da brincadeira, mas tem um fundo de verdade, eu ia mais ou menos bem na escola. Mais ou menos bem, que eu sempre gostei de pesquisar, essa coisa toda. Aí eu levei um coice de cavalo violento, daqui, ó, que não foi nessa posição, foi mais para baixo ainda. Houve até, acho que um pequeno afundamento craniano, essa coisa toda. Mas aí depois eu voltei com corda toda, só tirando notas boas. Pode ser que esse chacoalho tenha melhorado a parte cerebral? Um pouco provável. Um pouco provável. Do ponto de vista médico, não dá para explicar, não é bem explicado. Tá certo. Então nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Isso é problema neurológico também. Por isso que nós estamos avisando. Vários casos de pessoas que tornaram-se dependentes do programa há muitos anos. Tem gente que não dorme se não assistir o programa. É verdade. Eu mesmo sou um deles.
Gente, vamos falar da LL Presente? Lembram-se na abertura do programa que eu falei que o programa está no ar há 12 anos e meio? Vocês acreditam que a LL Presentes da Rua Laura, 740 na Vila Bastos, em Santo André, patrocina o nosso programa há exatos 12 anos e meio? Ah, Darcio, é impossível. Não. Pior é que é verdade. LL Presentes agora com uma novidade espetacular. Não bastasse ser uma loja de primeiríssima qualidade, agora tem as consultoras da LL. Passe lá, tome um cafezinho, um chazinho. Agora com a facilidade de você fotografar, passe tudo para o celular, onde você quer alguma modificação em sua casa, em seu apartamento, e elas vão opinar, vão sugerir o que de melhor serve para a sua casa. Senão elas vão até a tua casa, aí quem dá o cafezinho, o chazinho é você. LL Presentes, Rua Laura 740 em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o doutor Lécio Figueira Pinto, neurologista, falando sobre epilepsia. Eu li rapidamente hoje, doutor. Para fazer entrevista, a gente tem que dar uma inteirada no assunto, senão um banco bobão aqui também não saber. A epilepsia eu não sou mesmo, mas também não saber nada demais, né? Do percentual de pessoas acometidas de epilepsia no mundo, parece que é 1% ou coisa parecida, não sei. E tem também uma correlação da parte social do país, se o país é de país desenvolvido, se está em desenvolvimento, tem conexão? Então, sim, tem sim. A sua gugada, né, o que meus pacientes adoram fazer também lá no Google e pumba. É logo na Wikipedia. Na Wikipedia. Epilepsia é uma doença muito prevalente. Em neurologia, provavelmente a terceira doença mais comum. Depois de AVC, de acidente vascular e cefaleia, provavelmente a terceira condição mais frequente. Até 10% da população mundial pode ter uma crise durante a vida. É um número bastante significativo. Mas uma coisa é ter tido uma crise epilética, outra coisa é ter epilepsia. Epilepsia é uma doença crônica em que você tem predisposição a ter crises epiléticas recorrentes. A crise epilética é quando tem aquela descarga cerebral e a pessoa tem um sintoma por aquela ativação, como eu comentei anteriormente. Epilepsia é quando você começa a ter essas crises de repetição, pelo menos 2 na vida. É que nem ter uma taxa alta de açúcar ou ter... Uma dosagem ou isso se manter ao longo da vida. Tá, ou você ser diabético. Eu acho que talvez o exemplo... É porque é difícil alguém ter uma glicemia muito só alto, muito isolado. Mas hipertensão isso acontece. Você mede uma vez a tua pressão depois que você perdeu um familiar querido e aquela pressão está muito alta. Você teve um pico pressórico, mas você não é hipertenso. Quem é hipertenso é quem se mantém com a pressão alta durante meses, durante um período longo da vida. Epilepsia, de novo, é você ter essa predisposição. Então, ter uma crise na vida pode acontecer em até 10% da população. É muita gente, em algum momento, desde a infância até a velhice. Isso acontece porque, imagina, se você tiver uma doença clínica muito grave, você perder muito sódio, ou o seu diabetes descompensar, você bateu a cabeça, você pode ter uma crise desencadeada naquele momento por isso. Mas isso não quer dizer que você tem epilepsia, que você vai precisar tomar remédio durante a vida. Ter epilepsia acontece em torno de 1/3 de 3% da população. É mais ou menos o número. É maior em países subdesenvolvidos, talvez por pior assistência, mais acidentes, mais infecções cerebrais. Tem vários questionamentos. Infecções mal curadas. Exatamente, talvez por um tratamento não tão adequado. Em países mais desenvolvidos, essa taxa é um pouco menor, vai para 1%, 2%. Mas mesmo assim é bastante pensar que 1%, 2% da população tem. É só pegar a conta da população de São Paulo, do mundo, e colocar 1%, 2%, você vai ver que é muita gente com crise e que vai precisar ser tratado, vai precisar ter acompanhamento médico. O doutor citou 2 vezes bater a cabeça. A pessoa de idade geralmente é campeã em queda, né? Sim. Você não cai hoje, cai amanhã. Por isso que a gente faz vários programas especiais. Uma de nossas bandeiras é o cuidado que devemos ter com os idosos, na questão do tapete. Deixa a casa para 5º plano. Se preocupe em colocar hastes de controle no box, principalmente. Para o idoso, todo o ambiente é perigoso. Segurança. Principalmente o banheiro, cozinha, então, pelo amor de Deus. Esses fogões modernos que não tem grelha, não tem nada, é autoaquecido. O cara, para pôr a mão ali, não custa. Ou então fechar a parte de acrílico em cima do fogão ligado. Enfim, essa epilepsia no idoso pode advir de uma queda? Sim, exatamente. Uma das causas de epilepsia são traumas de crânio. Uma lesão cerebral, quando ele faz o trauma, ou por ter sangrado, ou por ter tido uma contusão cerebral, como se fosse aquela batida que a gente faz na mão, em qualquer lugar do corpo, mas isso bate
Por inércia, o cérebro, imagina, quando você está em movimento e você bate, subitamente o crânio para, o osso para, mas o cérebro continua movendo por inércia. E ele se choca internamente contra os ossos, principalmente na parte da frente e a parte de baixo dos lobos temporais. Então você pode ter lesão nessas regiões, isso é uma das causas de epilepsia. Além de infecções, como eu disse, de um acidente vascular cerebral, e uma causa frequente, mas que é um pouco mais difícil de fazer diagnóstico, são as causas genéticas. A gente sabe hoje em dia que uma grande parte das pessoas que têm epilepsia, você faz uma ressonância, por exemplo, que é um exame um pouco mais sofisticado cerebral, e você não vê nenhuma lesão detectável pelos exames. Isso é até uma coisa que os pacientes ficam muito intrigados. Como se diz que eu tenho epilepsia se a minha ressonância é normal, meu cérebro é normal, do ponto de anatomia, você não consegue mostrar que tem uma lesão? Porque, por vezes, o problema é do funcionamento. Você não vê uma lesão estrutural, mas o funcionamento é alterado. E uma causa frequente disso acontecer é uma mutação, uma alteração genética, que às vezes não é herdada na família. É outra pergunta, mas como você diz que isso provavelmente é genético, sendo que não tem ninguém na família que tenha? Às vezes, no desenvolvimento daquela pessoa em si, na hora que junta o óvulo com o espermatozoide e as células vão dividindo, em algum ponto você tem uma mutação. E essa mutação faz com que exista um desbalanço de algumas estruturas na célula. Por exemplo, alguns canais que fazem aquela condução lá da biologia, lá do colégio, em que tem sódio, potássio, membrana lipídica, entra sódio, sai potássio, cálcio. Isso é o balanço que controla a excitação da célula. Se você tem mutação nesses canais que controlam isso, você tem também epilepsia divisão celular, né, meiose, sei lá como é que pode puxar a biologia de Agora, volta. Aí, nessa herança genética, sempre teve o primeiro. Você pode ser o primeiro de uma linhagem. Mas você pode ser o primeiro e único. E isso que eu estou falando. Também. Em algumas doenças neurológicas, a gente descobriu ao longo do tempo que você às vezes é o primeiro e o único que tem aquela doença na família. Mas isso é de cunho genético, entendeu? Aconteceu um problema em algum ponto da divisão celular tua. E isso às vezes é tão complexo que esse ponto em que aconteceu a mutação pode ter sido tão lá na frente do desenvolvimento da pessoa que a mutação existe só no cérebro. Ela não existe, por exemplo, nos outros tecidos. Então, se você fizer um exame de sangue para tentar identificar a mutação, você não vai ver. Então, que é coisa. um pouco mais complicado. Eu estou dizendo isso porque é uma pergunta frequente das pessoas. Mas por que eu tenho epilepsia se ninguém tem na família, se não tem nenhuma lesão cerebral detectável, se não tem nenhuma outra coisa? Porque, às vezes, essa é uma alteração somente funcional que aconteceu, eventualmente, até por uma causa genética, que também está localizada só no teu cérebro. O corpo humano é fantástico, né? É um negócio impressionante. Acho que quanto mais os cientistas se debruçam e estudam, acho que mais interrogações surgem, né? A neurologia, em geral, é a caixa preta da medicina. Mas é verdade. Os outros colegas, que é a parte elétrica, né, doutor? Exatamente. E aí que entra, e o que a gente trata, até puxando o gancho, o tratamento, o que a gente faz é principalmente com remédios, porque esses remédios, eles controlam essa excitação da célula, esse curto-circuito. Então, eles balanceiam... Dosagem sistemática. Você tem que tomar diariamente o remédio, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três vezes por dia. Para o epilético tipificado. Para quem tem o diagnóstico de epilepsia, quer dizer, tem essa predisposição. Se você tem a predisposição, você tem que tomar um remédio para ele balancear esse funcionamento das tuas células, para que não tenha esses momentos desse curto-circuito em que causam as crises. Em geral, os remédios controlam a maior parte das pessoas. Alguns pacientes, a despeito do tratamento com remédios, continuam tendo crise, o que a gente chama de epilepsia refratária, epilepsia fármaco-resistente, que é difícil de responder aos remédios. E aí a gente vai para uma outra área de tratamento, que é um pouco mais complicada, que existem alguns casos em que, se você detecta que tem uma lesão, ou você claramente sabe que aquela área do cérebro é a área que está causando as crises, você pode fazer uma cirurgia e tirar aquele pedaço do cérebro que está funcionando de forma incorreta. É de risco. Então, não é uma coisa tão arriscada. Essa é uma coisa que a gente sempre tenta quebrar com os pacientes. É só de pensar... Mas não é tão complicado. Assim, é complicado, não é simples, obviamente, você está operando o cérebro da pessoa, mas entenda que se você consegue detectar que a crise começa exatamente naquela região, e não é que exista uma região cerebral que não seja importante. O acesso é que é difícil, mas né? Não, tem regiões que são mais acessíveis. A questão é que se aquela região é bem identificada como sendo o início da crise, e ela é passível de ser retirada sem deixar com uma sequela significativa, isso às vezes faz muita diferença. Porque você imagina uma pessoa que tem crises diárias, em que ela cai, que ela se machuca, que ela sai fora do ar, isso tem um impacto muito grande. Então, às vezes, até ao retirar essa parte do cérebro, a pessoa melhora estrondosamente. Inclusive, a taxa de resposta nesses pacientes em que você não consegue controlar com remédio, às vezes você consegue um controle em 70%, 80% dos casos com cirurgia, sem sequelas significativas. Então, é uma coisa importante. Nem todo mundo
que não responde a remédio pode ser operado. Então, a gente tem, a maior parte, em torno dos 66%, 70% dos pacientes, 2/3 controlam com remédio e ficam bem com medicamentos. E a gente tem vários remédios e aí é uma decisão do médico, em conjunto com o paciente, de qual o medicamento mais apropriado. 1/3 não vai controlar com remédio. Uma parte desse 1/3 pode ser operada e esta, apesar de parecer uma coisa muito complexa, é geralmente a opção mais eficaz, que ela tem uma maior chance de curar a pessoa. E existem casos em que a cirurgia também não dá, não é factível, porque ou você não consegue localizar a área que começa a crise, ou porque você não vai tirar um pedaço do cérebro da pessoa, que é importante deixar ela sequelada. Não é ético, não é moral, você não vai fazer isso com a pessoa. E aí entram outras opções de tratamento. Existe uma coisa que chama estimulação cerebral, em que como se fosse um marca-passo, mas um marca-passo que você pode ligar direto no cérebro ou no nervo, no pescoço chama nervo vago, chama terapia do nervo vago. Você estimula esse nervo e você modula a atividade cerebral e você consegue melhorar as crises dessa pessoa. Então, são opções que a gente vai tendo para poder tratar e a ciência vai avançando. Vai avançando em relação a isso. Doutor, para aquele que tem o diagnóstico fechado em epilepsia, não pertence nem uma ponta nem a outra, ainda está numa fase dos seus 50, 60 anos, deve-se evitar a condução de veículos? Então, quem tem epilepsia e tem crises ativas não deve dirigir. Porque imagina, primeiro que as crises são imprevisíveis, você não sabe quando vai ter a crise. Então, você está dirigindo, você tem uma crise, você pode bater o carro, você pode machucar outras pessoas. Então, isso é uma coisa que existe um risco significativo. Alguns pacientes com epilepsia, mesmo ativa, têm condição de dirigir. Que o ideal para poder liberar não é que o paciente tem epilepsia ou teve uma crise na vida, ele não pode nunca mais dirigir. Se ele tiver controlado por um período razoável de tempo, que em geral pelo menos 1 ano de controle, você pode liberar para dirigir. Mas aquele que tem crise, eventualmente dá para dirigir. Imagina um cara que só tem crise à noite, que tem uma crise leve que não perde a consciência. Existem algumas Tem uma crise no motel, aí complica, hein? Pelo amor de Deus, vai sarar rapidinho, bicho. Tem que chamar o SAMU. Me tira daqui, me joga na calçada. Chama a esposa. Ou a sogra, né? Aí dá a segunda crise. Doutor, queria agradecer muitíssimo a sua presença, não é? A gente levou meio na base light, porque é um tema difícil, a gente precisa entender, não é? Para poder pelo menos conversar com o vizinho. Agradeço a presença do neurologista, Dr. Lécio Figueira Pinto. Passar o site é www.leciofigueiratudojunto.com.br. Muitíssimo obrigado, doutor Lécio, pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene, bella, per ore solo. Una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani e reposare in pace. Tchau, fui. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme.